e pôs os três na rua, como se fosse um filmezinho de drama. No meio de uma pandemia como esta, pôs os três na rua, como se fosse a introdução de uma peça de Wagner na Alemanha nazista. Não é assim que funciona, presidente, não é assim que funciona. Vamos ver como isso deve funcionar direitinho. Está bem? Hoje é 31 de março de 2021. É uma quarta-feira, são 10 horas e 20 minutos. O escriba acordou de mau humor em razão das notícias ontem começando a ser veiculadas, explodindo hoje. O comando das Forças Armadas é demitido por ordem de Bolsonaro. São dois jornais que o escriba tem aqui, um o Estadão, o outro é a Folha. Um deles com uma foto bonita de Contardo Caligares, um cidadão do mundo morto aos 72 anos. Um bom psicanalista, um bom escritor, um bom intérprete da nossa mente, daquilo que os seres humanos pensam. E o escriba estava ainda sob influência daquilo que deu na manchete principal do Estadão: Comando das Forças Armadas é demitido por ordem de Bolsonaro. Estava ainda no trajeto até este escritório, que é pertinho de casa, influenciado por isto. E depois viu a foto de Caligares, posto em evidência na Folha de São Paulo. Morreu na terça-feira, Caligares, um psicanalista muito bem provido de capacitação intelectual de traduzir o comportamento dos compadres nessa vida que Deus nos deu. O escriba já vinha muito irritado com o comportamento agnóstico em matéria de equilíbrio psíquico do presidente da República, e pensando em como se fazer para fazê-lo entender que o nosso problema é que nós somos recordistas em mortes pela pandemia. Batemos outro recorde, outro recorde. Ontem, 3.600 e poucas mortes no país. E o presidente da República se compraz em demitir, exonerar Ilques Barbosa Júnior, da Marinha, Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica, e Edson Pujol, do Exército. Afirma o Estadão, demitidos antes que pudessem se manifestar. Em outros termos, abriu-se uma crise vista lá nos idos de 1970, 72, aquela
que gerou muitas mortes, sim, mas não por pandemia, mas por torturas praticadas nos porões do DOI-CODE. Daí o presidente da República impressionou muito mais ainda este escriba hoje de manhã. Posto o Estadão e posta a Folha em confronto sobre a mesa, ainda sem leitura ambos, o escriba teve aquilo que se chama de confrontação de raciocínios, automática no cérebro, quem sabe, e uniu o grande psicanalista que foi Caligares à manchete do Estadão: comando das Forças Armadas é demitido por ordem de Bolsonaro. E refletiu: o comportamento do presidente da República, gente, faz meses. Este escriturário de Direito Penal e Processo Penal afirma isso abertamente. O comportamento do presidente da República precisa ser examinado por uma comissão, sim, congregada a poder de designação do Conselho Federal de Medicina em seus órgãos que regem a psiquiatria, a psicanálise no país. O presidente da República precisa ser examinado em função da conduta que ele vem tendo. Este escriturário de direito penal vem afirmando, acentuando isso aos 86 anos, porque o moço se comporta dentro de uma prática que está a desprezar necessidades primárias que o nosso povo tem e a pesquisar aspectos que possam trazer eventualmente uma possibilidade de que ele venha a ser reeleito nas eleições que vêm por aqui. Mais tarde, o escriba não entende de medicina psiquiátrica. Alguma coisinha ele pensa assim daquilo que aprendeu na faculdade de Direito, em medicina legal, de uma livradada que tem aqui, mas o presidente da República precisa ser submetido, sim, a uma comissão de psiquiatras que possam dizer, tais especialistas, se o comportamento, a conduta do presidente da República é ou não fixada dentro de premissas, no mínimo, não extrapolantes do básico, que pode assegurar que uma criatura se desenvolve na vida pública de acordo com premissas básicas a nortearem a vida da cidadania. Nós estamos com 3.000 e poucas mortes a se repetirem no país, com uma pandemia saindo de controle, com uma vacinação cuja efetividade tem sido discutida e disputada até mesmo como um fenômeno pré-eleitoreiro ou eleiçoeiro nessa nossa pátria sofrida. E o presidente se comporta como um pré-ditador, com uma conduta autoritária que o leva a demitir, segundo parece. Ele demitiu 3
das maiores autoridades militares postas a dirigir, teoricamente, os destinos das Forças Armadas Nacionais, Marinha, Exército e Aeronáutica. É uma conduta regular, é um comportamento que pode ser administrado como possível e provável dentro das provocações havidas. O presidente está demonstrando perturbação da saúde psíquica. Este antigo escriturário de direito penal entende que sim. Quem afirma que não? Quem pode dizer o sim e o não é aquele ou são aqueles que, como o nosso ilustre morto na terça-feira, tem competência para afirmar que Jair Bolsonaro tem plena ou parcial sanidade psíquica. Este velho escriturário de direito penal suspeita que não. Tem a impressão de que se o presidente já teve regularidade de comportamento no passado, perdeu-a. Pressionado pelas circunstâncias, admita-se, até se entende que dentro desta aventura em que o presidente se pôs, ele possa estar com a ausência dos componentes básicos que permitem que a criatura se comporte regularmente. Mas o presidente vem tendo uma conduta absolutamente distônica com as necessidades do povo e a sequência de condutas que ele exibe na atenção às necessidades que a população tem. E isso não é bom. Não se sabe aonde ele quer chegar, mas o escriba tem uma suspeita fortíssima de que a teoria desenvolvida por Jair Bolsonaro no curso dessa pandemia é a mesma dos títeres das ditaduras passadas. A nação é o conjunto de criaturas fortes o suficiente para a sobrevivência dentro de uma crise. Em outros termos, sobrevivam os fortes e os fracos, aqueles que não conseguirem suportar a pressão, que morram. Isso era básico, sim, era primacial naquelas ditaduras que presidiam os destinos da velha Roma, de um César, de um Nero, haver um incêndio de Roma, ou daqueles pressupostos que mandavam que os velhos, os doentes, os desvalidos, as crianças inválidas, os desprovidos de possibilidades de atenderem à conjuntura reivindicada pela nação, fossem atirados pelas escarpas. É o que se fazia na antiguidade greco-romana, quando a criatura ficava inservível para a pátria, era abandonada às feras
ou era assim, entre os silvícolas, atirada abaixo das montanhas para ser triturada pelas aves que beliscavam com bastante ferocidade as carnes daqueles que haviam fenecido em razão de doença ou de não terem podido enfrentar a necessidade ou a conveniência da sobrevida. É isso que parece estar presente na cabeça ou no raciocínio do presidente da República. É isso que ele tem deixado passar aos poucos. Os fortes sobrevivem. Os fracos devem morrer ou ser trucidados até pela ausência de atenção, se e quando não conseguirem sobreviver. É isso, presidente Bolsonaro, que Vossa Excelência precisa pôr a reflexão quando acorda ou nos instantes em que se prepara para o sono, agitado ou não, este escriba não sabe. Mas o que Vossa Excelência tem na cabeça, assim, é que a pátria como um todo precisa sobreviver, que os fracos, os desvalidos, os mendigos, os que não têm condição de suportar as agruras, que sejam mortos, se de morte natural não conseguirem padecer. É isso, presidente. E convém que Vossa Excelência diga se está sinceramente pensando nessas premissas ou que este velho escriba está refletindo com distonia da irregularidade. Quando Vossa Excelência, por exemplo, quis provocar o Supremo Tribunal Federal mandando uma pretensão judicial assinada só pelo presidente da República, sem a assinatura do advogado-geral da União, que agora o escribo vê que se teria recusado a subscrever aquela pretensão. Quando Vossa Excelência fez isso, sabia que não podia fazer. Quando Vossa Excelência chama o Exército Nacional de meu exército, o Exército não pertence a Vossa Excelência. O Exército pertence à nação juridicamente constituída. O Exército Nacional é uma instituição regida pelo poder constituinte, sim, e não pela vontade de Vossa Excelência. Então, presidente Bolsonaro, Vossa Excelência não está exercitando regularmente aquilo que nós chamamos a míngua de outra denominação, faculdades mentais, porque está a esquecer-se de que o nosso problema fundamental, a nossa questão estrutural é a morte dos cidadãos e das cidadãs, que está sendo noticiada como em número recordista na pátria brasileira. É isto. Em vez de Vossa Excelência procurar um comportamento que possa, sim, aproximá-lo mais do povo, Vossa Excelência está a turbinar o conflito, enquanto penetra nas próprias forças armadas, provendo a separação, a briga
a discussão, a disputa e pondo um companheiro a disputar com outro lá dentro do Exército Nacional, dentro da Marinha Nacional, dentro da Aeronáutica Nacional. O que o presidente da República pretende? O comando das Forças Armadas é demitido por ordem de Bolsonaro. O meu exército, o exército é dele, diz o jornal, que ele teria cuspido essa expressão, o meu exército. E nós estamos aqui, presos, sim, assustados, todos os cidadãos brasileiros estão com muito medo, sim, porque essa pandemia está muito forte, presidente. Vossa Excelência tem a obrigação, sim, de cuidar das famílias. Se Vossa Excelência disser as minhas famílias, Vossa Excelência está dizendo alguma coisa mais próxima daquilo que se atribui como familiaridade com a presidência da República. Dito isto, Jair Bolsonaro, este antigo penalista, hoje com 86 anos, que deveria fazer como o crocodilo velho ou como o jacaré antigo, que dá inclusive o título a esta crônica, deveria obedecer ao brocardo em Rio, que tem piranha, jacaré, nada de costas. Esse escriba aos 86 anos, Jair Bolsonaro, deveria estar cuidando dos netos e bisnetos e deixando a briga, o conflito, o litígio para os guerreiros mais jovens. Mas este cronista, Jair Bolsonaro, é viciado em dizer o que lhe passa pela mente. Vossa Excelência precisa, sim, ser submetido a um conselho de psiquiatras. Se atestarem que Vossa Excelência está no juízo perfeito, ou embora submetido a pressões diversas, consegue levar a nossa nação a um destino razoável, este escriba dá a mão à palmatória e se cala contrito, porque invadindo um terreno que não é seu. É daqueles, sim, que entendem do comportamento do cérebro humano. Enquanto alguém não o disser e não atestar que Vossa Excelência está no juízo perfeito, este escriba há de dizer o que lhe passa pela mente. Dito isto, vamos descansar. Esta crônica foi iniciada com um pouco de piano, que é o grito de guerra de Vossa Excelência. Vossa Excelência, na cabeça de Vossa Excelência, está a iniciar uma guerra santa. Não, guerra santa não é, presidente, porque é uma guerra que está matando os civis. Não são os militares que estão morrendo. Não são os seus colegas de farda que estão fenecendo. São os velhos. Os velhos, os nossos anciãos, as nossas tias, as nossas avós, as nossas avoengas, as nossas mulheres grávidas, os nossos médicos metendo a mão no ventre daqueles que precisam sobreviver nos nossos hospitais. São eles que estão morrendo, são os fracos, os doentes, os oprimidos. E dentro da tese dos imperadores romanos da antiguidade, dos Césares do passado, os doentes, os velhos, os pobres, os fracos, devem morrer para que os fortes possam sobreviver
e levar Roma a bom termo. É isso que se passa na sua cabeça. Se prosseguir assim, presidente, Vossa Excelência há de precisar ser internado. Se já não precisa. E la nave va.